E aí galera, tudo bom? Mais uma vez, Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Continuando o estudo do Evangelho de João, capítulo 9. A gente fez no outro vídeo que eu fiz, a gente fez do versículo 1 até o 7. E agora a gente vai continuar esse momento agora com uma repercussão, esse milagre, que é a volta da visão, enfim, do cego de nascença, ali no tanque de Siloé. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar se gostou, se não gostou, deixar o comentário, tá? Compartilhar o estudo. A gente venha mais crescer nesse canal aqui, no estudo das escrituras sagradas, e outros estudos, enfim, e eu pretendo estar botando no canal também. Tá bom? Então vamos continuar aqui o estudo a partir do versículo 8. Tá? Então a gente viu esse acontecimento que Jesus fez, que os discípulos indagaram Jesus, da questão do motivo, daquele rapaz que não era nenhuma criança, adolescente, enfim, o que dá a entender, o cego de nascença já é uma pessoa adulta. Indagaram que era o pensamento muito do mundo religioso, que qualquer coisa que a pessoa tinha, ela tinha um problema de pecado na vida dela. E isso a gente vê muito bem nos evangelhos, próprios fariseus, saduceus, os líderes religiosos acusando as pessoas das situações delas, por estar em pecado. Certo? E no meu primeiro vídeo eu já expliquei um pouco isso, a relação que realmente doenças, alguma coisa pode ter relação realmente com seus pecados, tá? Mas esse não é o motivo do cego de nascença, Jesus falou, que isso não tem nenhuma relação nem com o cego, e nem com a família dele. Mas que aquilo que ele veio a padecer, enfim, passar por isso, era o momento que Deus já tinha designado, que realmente aquilo que aconteceu na vida dele ia arcar nesse momento de Jesus. Então já estava tudo programado, o que aconteceu com ele. Planos de Deus para que Deus fosse glorificado por Jesus, tá? Que é as obras, Então tá. Então, agora depois dele curado, essa cegueira de nascença, as pessoas que conheciam ele, porque vamos supor, se ele tem 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, enfim, creio que ele seja mais ou menos um adulto, então as pessoas conheciam ele, da vida dele, que realmente foi difícil, Tô olhando numa perspectiva aquele mundo, já nessa perspectiva do nosso momento, moderno, enfim, já é bem difícil, uma pessoa cega, ter trabalho, convívio social, é bem complicado a vida de uma pessoa assim, tanto cega, paralítica, surda, com alguma deficiência, E a gente sabe que isso, graças a Deus, evoluiu bastante coisa para poder auxiliar essas pessoas, Mas você imagina naquela época, mais ou menos no contexto, você imaginando, se hoje já era difícil, tu imagina numa época. Então era uma pessoa realmente, até eles falam, quando ele era mendigo. Então era uma pessoa que realmente tu não tinha acesso a nada. A trabalho, a convívio social, não tinha a nada. Realmente era muito de tu chegar ao ponto de tu ser um mendigo. Certo? Porque tu não servia para nada. Pelo contexto, tanto religioso, tanto social.
Beleza? Então a gente vendo nessa perspectiva, né? As pessoas conheciam bastante ele. Certo? Tanto os vizinhos dele viram isso, que a gente vai ver agora, né? Como as pessoas ao redor dele. Então no versículo 8, então os vizinhos e os clientes tinham visto quando ele estava mendigando, e enfim, naquela situação que ele estava, cego, né? Perguntavam. Não é ele que se sentava para mendigar aqui? Porque eles viram ele. Até faz sentido ele se sentar, porque ele era um cego, né? Ele não tinha muita locomoção. Então ele tinha que ficar a maioria do tempo dele parado, né? Pedindo esmola, enfim, auxílio, né? De alguma forma. Só que agora eles viram o cara caminhando, de certo, olhando, né? Tendo contato com as pessoas. E eles ficaram meio, ué, como assim? Né? E é interessante que isso é meio que parecido com um paralelo, né? Com o que aconteceu com Pedro ali em Atos. Né? Quando eles curam o paralítico ali, que se eu não me engano é um paralítico de nascença também. Então esse cara aí não é esse mendigo. E uns diziam, né, o povo, sim, as pessoas, é ele sim, é esse cara. Só que tu afirmar que é ele, fica uma coisa impressionante. Como assim é ele? Ele tá caminhando, ele tá enxergando, ele tá aqui com a... Como assim? Estranho, né? E outros até diziam, olha, eu acho que é outra pessoa, uma pessoa que se parece com ele. Porque pra mentalidade delas, entender que aquele cara agora não é mais aquele cara cego que ficava ali, era meio surreal isso. E realmente é um sinal, é um milagre realmente. Vai chegar ao ponto de ele mesmo ter que afirmar: eu sou ele mesmo. Tipo, parece loucura, né? Eu sou ele, é que eu tô aqui, sou eu mesmo, né? Entendeu? Então, só um ponto antes da gente começar. É interessante que esse cara agora, ele já começou, né? A ser indagado, ele vai ser, tipo... Ele vai ter várias conversas, várias entrevistas, né? Se dá pra dizer assim, né? E tanto do mundo religioso, né? Dos líderes ali, né? Das pessoas. Até os pais deles vão ficar meio assim, a gente vai entender por que eles não confessam. Mas eu fico imaginando uma pessoa hoje, né? Ele hoje, na sociedade, ele ia participar de todos os podcasts, né? No YouTube, entrevistas, né? Ele ia participar até no jornal, né? Entendeu? Indagando ele sobre essa questão, né? Então, perguntaram. Que era que eles não estavam entendendo se era realmente o cara, enfim. Então, como os teus olhos foram abertos? Se você se diz ser ele, né? Tipo assim, né? E é legal que as respostas desse cego de nascença mostram, conforme a conversa, a história vai se desenrolando até ele se encontrar com Jesus, enfim, né? Demonstra o crescimento espiritual dele, a fé dele, a maturidade dele. Que era simplesmente comparado à elite dos fariseus, os saduceus, dos líderes religiosos, né, daquela época. Então, as respostas dele, a realidade, a verdade, ela é simples. Diferente da mentira, que você tem que criar coisas. Você está sempre criando, né, histórias, imaginando. Sempre a tua mente tem que estar manipulando para que você não venha cair na mentira, na sua própria mentira. Né? E a verdade não, a verdade é tão simples. As respostas dele a verdade é 3, 4 palavras que mostram a realidade dele. Tipo, né? E ele respondeu, tipo assim, então como os teus olhos foram abertos? A resposta dele: o homem que se chama Jesus veio, né? Fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse-me: vai a Siloé, lava-te lá. E eu fui, lavei meus olhos e tô aqui enxergando.
Tipo, bem prática, simples a resposta dele. Né? Não tem muito circo, né? Então eles perguntaram, onde ele está? Ele respondeu, eu não sei. E é interessante que o cego, como ele era cego, enfim, né? Ele não viu Jesus. Ele só ouviu falar dele e crer na palavra dele. Certo? Então eles pegaram, vamos levar esse cara, vamos lá nos líderes religiosos e eles vão ter que interrogar ele, vão ver o que está acontecendo. De certo, eles vão nos dizer alguma coisa porque esse cara tá vendo. E esse acontecimento dele foi no sábado. Então, aqui um ponto importante, a gente sempre entender a questão do sábado. Isso a gente viu uns confrontos lá, eu acho que foi no capítulo 8, né, que ele já teve um confronto em relação ao sábado e eles chamavam ele de pecador, enfim. Mas toda essa história em questão dele ser pecador por causa disso, o cego de nascença vai dar uma aula tão simples, prática da realidade, que Deus não usa pecadores. Então, como que vocês se dizem servos de Deus, sabem a verdade e são instruídos, né, nas escolas rabínicas da alta sociedade religiosa, né, não sabem disso e negam isso, uma verdade, uma realidade nos seus olhos? E ele vai escancarar isso, essa hipocrisia. Isso a gente vê muito hoje no mundo religioso. Tá? E em questão do sábado, né, as regras que Deus fez em relação ao sábado, Deus nunca proibiu de você ajudar alguém, ter misericórdia de alguém, salvar alguém, curar alguém. Isso você está, bem pelo contrário, cumprindo a vontade do Senhor. Certo? Então tem coisas da palavra de Deus que são umas em cima das outras. Você cumpre. Certo? É que nem um exemplo. Acho que eu já dei esse exemplo no canal aqui, tá? Mas só relembrando. Tem um exemplo. Você tem, vamos supor, é um bem simples, né? Você tem um carro, certo? E tem uma pessoa que ela tá em vida ou morte, enfim, precisa de uma assistência e você tem que levar ela no pronto-socorro, enfim. Né? E você vai passar ali, sinal vermelho, vai piscar alerta, perigo passar até se for numa BR, você passar o pardal, enfim. Né? Depois você entra com um recurso, né? Você não vai ser punido por isso, certo? Até em questão, vamos além, se você não tem carteira, mas você sabe dirigir, você pega um carro e vai levar alguém, certo? Tipo assim, quem é que vai te punir? Quem é que vai, entendeu? Pelo que você está fazendo. Entende? É uma coisa humana, é uma coisa de ter uma consciência. Entende isso? Você não vai ser punido. Porque você não fez aquilo por maldade, por querer fazer aquilo que é errado. Não, você fez o bem, você foi para salvar alguém, ajudar alguém, teve misericórdia, compaixão de alguém. Certo? Então é mais ou menos esse o sentido, tá? Só que aqui eles comparam as regras deles. Né? Um exemplo legal que eu acho que Jesus deu também em questão do sábado foi em questão quando ele falou que eles circuncidavam. E eles trabalhavam realmente, eles trabalhavam porque eles circuncidavam no sábado. Certo? Numa criança, primogênito, enfim, né? No 8º dia ele tinha que ser circuncidado, né? Tinha vezes que caía essa circuncisão sábado. E eles tinham que trabalhar. Então isso é um exemplo prático. Então vamos lá. Sobre meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Ok, versículo 15. Os fariseus também lhe perguntaram, como ele passara a enxergar? E ele respondeu, também bem simples, né? Ele aplicou barro sobre meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Tipo, eu tô aqui, tá vendo? Eu tô explicando.
E é interessante isso que a gente está falando do sábado, em questão das regras dele, até entre eles ele vai ter divergência. É legal esse versículo 16. Por isso alguns fariseus diziam, então, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas baseado nas regras deles, não a de Deus. Outros diziam, como pode ele ser um pecador se ele está fazendo tais sinais? É legal que, tipo, a verdade, a realidade já estava quebrando esse tipo de sistema deles. Isso era uma prova até entre eles ter divisão. Só que, claro, eles não vão aceitar isso para impor a vontade deles. Certo? Eles vão negar a realidade. E eles estão vendo a realidade. Realmente aquilo está acontecendo. Eles sabem disso. Só que eles vão negar. E é interessante, tipo assim, se isso está acontecendo, né, deveria bater, que é o que aconteceu na consciência deles. Olha, a gente vai ter que rever essas questões do sábado aí, porque se vocês estão dizendo que ele é pecador, ele violou baseado nisso que a gente está dizendo, e Deus está usando ele, tem alguma coisa errada nessas regras. Só que a gente sabe que eles não vão fazer isso. Tá? Então, voltaram a perguntar ao cego. Tipo assim, a gente está achando que ele é pecador, uns aqui estão achando que não, mas qual que é a perspectiva, o que o cego vê em relação à pessoa que fez isso com ele? Agora já muda o ponto. Então, o ponto sempre foi Jesus. Certo? Voltaram certo. O que dizes a respeito dele, visto que ele abriu teus olhos? Então, ele estava dizendo que ele era pecador. Estava dizendo, olha, eu acho que ele não é, porque ele está fazendo um sinal. E aí o cego de nascença diz, olha, ele deve ser um profeta. Um ponto importante aqui a gente notar, tá? Que o testemunho do cego de nascença vai sempre corroborando com aquilo que Jesus sempre disse. Ele não era Deus. Ele era o Filho de Deus. O servo enviado de Deus, ungido por Deus. Tudo que ele fazia não vinha dele, nem aquilo que ele realizava, nem aquilo que ele falava. Tudo vinha de Deus, o Pai dele. E esse testemunho que o cego de nascença vai dar colabora com aquilo que Jesus sempre falou. Diferente do que as pessoas falam. Dizem, viu, ele curou, ele ressuscitou, ele tinha um poder porque ele era Deus. Mas tudo isso baseado não no que a Bíblia diz, mas baseado em ideologias, em doutrinas que foram criadas, baseado em distorção de textos bíblicos. E o cego de nascença vai quebrar isso, como ele está quebrando com os líderes religiosos, com as suas crenças e as suas doutrinas. Beleza? Vamos lá. Então, o que ele fala? Que ele é Deus? Não, ele não fala que ele é Deus. Ele fala que ele é um profeta. E os profetas, eles são o quê? Usados por Deus. Então, os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passar a enxergar. Por quê? Se eles acreditam nisso, eles vão ter que confessar que Jesus é um servo de Deus, que ele realmente é o Messias, o que o povo tá vendo que está acontecendo, que ele está fazendo. Né? E eles vão ter que se submeter a isso. Coisas que eles não vão fazer. Por causa de inveja, por causa de a posição deles, né, na sociedade, enfim, o poder deles. É mais ou menos baseado naquela parábola que Jesus contou, que tinha um dono da vinha e ele enviava os servos dele, e no final ele manda o filho dele, e eles, para ficar com a vinha, com tudo aquilo, eles matam eles. Mais ou menos é uma parábola relacionada aos líderes religiosos. E hoje não é muito diferente. Então eles não acreditaram no cego, passaram. Agora, então vamos chamar os pais deles. É legal que eles estão vendo tudo, os argumentos dos vizinhos, das pessoas dali, do próprio cego de nascença, o próprio milagre. Eles estão vendo as coisas, mas eles não querem saber. Eles querem achar um ponto para poder não acreditar, negar a realidade, certo? Então vamos chamar os pais deles.
E até eles chamam por quê? Porque eles não vão confessar isso. Né? E a gente vai saber por que eles não vão. Então eles perguntaram aos pais deles: esse é o vosso filho? Então eles vão fazer 3 perguntas. Esse é o vosso filho? Ele é cego de nascença? Como ele voltou a enxergar? Eles vão fazer 3 perguntas para eles. E seus pais então responderam: ele é nosso filho, realmente ele era cego, né? E nasceu cego. Mas a gente não sabe como ele voltou a enxergar. Na verdade, eles sabiam, só que eles não vão confessar isso, certo? Mas não sabemos como pode ter enxergado, nem que ele abriu os olhos. Perguntai e eles vão dar uma resposta bem sábia aqui, né? Para poder se livrar, né, de ser expulso da sinagoga, de sair do sistema, porque realmente é isso que ia acontecer. Tu ia ser expulso, não só da sinagoga, mas tu ia sair do contexto judaico. Ia ser totalmente excluído da sociedade, de onde que tu vivia. Certo? E isso é interessante, que Jesus avisou muito em relação a isso. E o livro de Hebreus fala muito em relação aos judeus que tinham se convertido, né, ao Messias, a Jesus Cristo. Então eles falam: olha, meu, pergunta a ele, ele já pode falar por si mesmo, porque ele é um adulto. Conversa com ele. Então eles foram bem, né? E ó, essa bomba aí fica com ele. Então os pais totalmente largando o filho aos leões. Então João, ele confirma esse testemunho, né? Ele fala: seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado entre eles, se alguém confessasse Jesus como Messias, eles iam expulsar eles. Não só a gente sabe da sinagoga, mas o sistema judaico, os olhos para o povo, né? Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, pergunta a ele mesmo. Então, eles vão chamar ele pela segunda vez. Só que eles vão perguntar as mesmas coisas. Eles já sabem a resposta. Então, é interessante que quando as pessoas elas ficam fazendo várias perguntas, as mesmas coisas, tentando indagar e fazendo... Tem pessoas que fazem interrogatório 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Elas não estão ali por saber a verdade. Elas estão ali para tentar ver se encaixa alguma coisa na narrativa delas. E a gente tá vendo muito isso. Então eles chamaram pela segunda vez o homem e foram que fora cego, né? Eles disseram. Só que aqui eles vão já dar a afirmação do veredito deles, porque eles são líderes religiosos. Eles são vistos, né, entre aspas, né, pelo povo como as pessoas que têm a verdade. Então eles vão dizer: olha, essa aqui é a nossa verdade, a nossa convicção. Certo? Não importa o que você está falando, o que está acontecendo, a nossa resposta em relação a isso é que ele é um homem pecador. E ponto final. Então, eles falam que ele é pecador, nada vale mais nada. Entendeu? Eles negam tudo, a realidade, né? Com essa mentira. Né? Então, por isso que eles falam, né? Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Só que não importa o que vocês afirmam, certo? Isso é uma justiça. A justiça, a realidade, a verdade está aqui na frente de vocês. Eu estou enxergando. Então o que vocês afirmam não vale nada. Não muda a realidade. Como hoje a gente vê mundo religioso, a própria política aqui nesse Brasil. Essas narrativas, essas negam a verdade, mesmo a realidade ali escancarada, e as pessoas que fazem isso são pessoas do mal, certo? Estão pelo lado do mal, pelo ideal delas, pelo aquilo que elas acreditam, pelas ideologias e não pela a verdade, a justiça. Então a gente vê, os pecados são os mesmos, as pessoas são as mesmas, usando as mesmas táticas, né, do inimigo contra a verdade e a justiça, tá? Então o cego de nascença vai dizer: olha, meu, se é pecador eu não sei,
né? Uma coisa é o que eu sei e que vocês deveriam saber, vocês estão vendo, que eu era cego e eu estou enxergando. E eles vão, tipo assim, o que ele fez? Como ele te abriu os olhos? Tipo, eles continuam com essa narrativa, né? E o cego diz, eu tô saturado, velho, eu já disse pra vocês. Só que a questão é que vocês não estão aqui pra saber a verdade, porque vocês não acreditam. A questão não é essa. Então ele já pegou isso, dessa questão deles, né? Eu já vos disse, mas vocês não querem me ouvir. Vocês não estão acreditando. E por que vocês querem ouvir de novo? Pode ser que vocês querem ser discípulos deles, então por isso que vocês estão tão interessados. E na verdade não, eles não estão interessados. Então eles ficam, cheios de ódio e raiva, demonstrando a hipocrisia, quem eles são de verdade. Que é o debate que a gente viu no capítulo 8 de Jesus falando, o pai de vocês não é Deus. Por que eu falo isso? Porque vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa e vivem outra, e isso mostra a realidade de vocês na prática, na vida de vocês. Certo? E isso o jovem cego você está vendo isso. Né? E o que eles fazem? Então o insultaram. E é interessante, quando essas pessoas, o mal, né, eles não ganham no argumento, eles não têm como, né? O que eles começam a fazer? A insultar, a desumanizar a pessoa. Criaram uma visão totalmente errada da pessoa, para que as pessoas acreditem nisso mesmo vendo que é uma outra realidade. Né? E eles com isso vão para a base do insulto e chegam até a agredir as pessoas e até assassinar elas. E isso é o modo operante do mal. Isso não faz parte da política, diz, a esquerda é assim. Não, só demonstra o espírito dela. O mal, o pecado, realmente na vida das viagens. Que não são de Deus. Como eles não são. Certo? Então eles dizem no versículo 28. Então um insultaram e disseram, o discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. E tu começa a ver a arrogância das pessoas. Falta de humildade. E começa a se gabar. E a gente vê aqui, que nem eu disse no vídeo, pessoas de alta corte do mundo judaico, da sociedade, tanto econômica, social, estudaram nas escolas rabínicas. E ali é um simples cego, pobre, mendigo. Mas quem tem a verdade, a realidade, não é independente de quem você é. Se você não se baseia nisso, em riqueza, em pobreza, em bens, em status, em estar sujo, em estar limpo, se é branco, se é negro, que raça você é, não importa isso. A verdade não se baseia nisso, a justiça. E a gente vê isso também, é interessante só lembrar esse ponto. É isso que é debatido, que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Tá? Sobre o que os coríntios estavam fazendo em relação aos cristãos pobres e os ricos. E lá ele fala que esse não é o espírito. E a lei vai condenar eles por fazer o quê? Distinção de pessoas. 29. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este não sabemos de onde veio. E é legal a resposta do cego. Como assim vocês não sabem? Até parece estranho. Como assim vocês não sabem? Ele está realizando esses sinais, né? Como assim vocês não sabem? Então o homem respondeu, isso é um fato surpreendente para mim. Vocês não sabem de onde ele vem. Mas o fato é que não muda da onde ele veio, se ele não entendeu, mas o fato é que ele abriu meus olhos. Então o ponto aqui é em questão do milagre. Então eles usam vários argumentos para
negar aquilo ali. Só que ele fala, não importa se ele é pecador, se ele falou com Moisés, da onde que ele veio, isso não é relevante. O que é relevante é que eu estou enxergando, e ele fez isso. Só que ele falando isso, ele declara o quê? Que ele é o Messias, ele é o enviado de Deus porque ele está em contato com Deus, então ele não é pecador. Então quebra tudo esse ponto e vai chegar ao ponto da violência deles, porque não vai ter mais como eles argumentar em relação a isso, certo? E até especificamente o que aconteceu com o milagre, é uma coisa surpreendente isso. Então quem é que pode fazer isso? O pecador? Não. E ele vai falar isso. Sabemos que Deus não atende a pecadores, como eles estão afirmando que é. E que eles não sabem de onde que ele veio, fala que ele é um pecador. E essa tudo narrativa mentirosas, porque a realidade das coisas que podem ser vistas mostram totalmente ao contrário o que eles estão dizendo. Que é o que o cego de nascença está argumentando. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele atende. E desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, que vocês estão dizendo que ele é um pecador, ele não é de Deus, a gente não sabe onde que ele veio. Se ele não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. É interessante aqui o ponto que eu estava falando sobre a relação a Jesus sendo Deus, tudo aquilo. É o que o jovem rico, o cego de nascença, está confessando. Olha o que ele diz. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas atende a quem obedece ele. Então, Jesus ele não é um pecador, a gente sabe disso, certo? Mas sabemos que ele foi obediente e que Deus, por isso, usou ele. Certo? E é isso que ele está confessando. Foi isso que Jesus confessou. E é isso que está escrito em Atos dos Apóstolos também. Quando eu acho que Pedro faz acho que é na questão de Pedro, quando ele dá o testemunho dele do povo judaico ali em Jerusalém, dizendo o Jesus de Nazaré, um homem obediente a Deus. E isso foi mostrado em provas, em testemunho. Por quê? Porque ele realizou muitos milagres e prodígios que Deus realizava por intermédio dele. Então isso corrobora com o que Pedro disse, o que Jesus disse, o que o jovem rico disse, o que as escrituras dizem. Jesus ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Então quebra essa doutrina, essa ideologia. Diz, Deus é trino, Jesus é Deus. Não é verdade isso. E é legal que o próprio Evangelho de João vai dizer, isso tudo foi escrito para que vocês saibam que Jesus é Deus. Não. Vocês sabem que esse Jesus homem, ele é o Filho de Deus. Então, consequentemente, ele é quem? O Messias. Ponto isso. Certo? Então, se ele não fosse de Deus, então aqui ele não disse se ele não fosse Deus. Se ele não fosse de Deus, ele não ia realizar essas coisas. Então, chega a esse ponto que eles vão fazer. De agredir, expulsar ele. Então, lhes disseram, tu nasceste totalmente em pecado e vem ensinar a nós. E expulsaram. E é sempre isso que acontece. Nós somos a elite, nós somos teólogos, nós estudamos em faculdades de teologia, nós somos, não está vendo os carrões, os status que a gente tem, como vem tu, homem miserável, um mendigo, não tem nada, vem nos confrontar? E é isso que Deus usa essas pessoas. Porque Deus é glorificado, não eles que buscam glória para eles. E Jesus já confrontou eles. Tá? Espero que vocês tenham gostado do estudo. Tá? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tá? E Deus abençoe os estudos de vocês. Tá? E a graça, o reino do Senhor venha estar na vida de todas as pessoas. Segundo a verdade. Venha libertar as pessoas desse mundo. Bom, um abraço. Fiquem com Deus.